Meu nome é Sandro André Borges, sou doutorando da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente estou realizando cotutela na Universidade de Granada. Vou falar sobre os limites da liberdade religiosa no sistema de ensino brasileiro, tratar de algumas lacunas legislativas, trazer elementos do sistema espanhol e das empresas de tendências e discutir algumas alternativas. A pesquisa é uma pesquisa bibliográfica. Vou abordar também a liberdade religiosa como direito fundamental e tratar também da eficácia e dos limites. A religião, como nós todos sabemos, ela acompanha o curso da história, sendo quase impossível não reconhecer em todas as civilizações crenças e rituais religiosos. É um direito fundamental que continua sendo violado, conforme demonstra o mapa. Estamos vivendo hoje também dois fenômenos interessantes, que é o hiperextremismo, onde algumas religiões utilizam da violência para assegurar a sua doutrina e as suas convicções e também a lutar contra a globalização, e os processos migratórios que preocupam muitas nações. Quando falamos de liberdade religiosa como direito fundamental, convém trazer à baila o pensamento de Jelinek. Ele diz que a expressão legislativa dos direitos humanos procede da liberdade religiosa, assim como os demais direitos inatos e inalienáveis se desenvolvem a partir das lutas políticas e religiosas. E em relação ao percurso histórico da liberdade religiosa, dois países convém destacar que no final do século XVI já começam a luta para consagrar a liberdade religiosa como direito universal, que é a Inglaterra e os Estados Unidos. A liberdade religiosa é tão importante que Mike Pence disse que o direito de acreditar ou não é a mais fundamental das liberdades. Quando a liberdade religiosa é negada ou destruída, nós sabemos que outras liberdades estão em perigo. Documentos internacionais também destacam a liberdade religiosa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal dos Direitos Humanos e também o Convênio Europeu de Direitos Humanos. A liberdade religiosa ainda figura como direito humano fundamental em várias constituições, apenas a título ilustrativo, a Constituição da Albânia, da Alemanha, da Bélgica, da Itália, da Espanha, de Portugal, da Polônia. E segundo Ortiz, a liberdade religiosa é um direito humano que preexiste ao ordenamento do Estado, a exemplo da dignidade da pessoa humana que resta materializada e garantida pela própria condição de pessoa e de cidadão. Cabe ao Estado tão somente reconhecer e garantir a plena eficácia, mediante um sistema regulatório capaz de não intervir no seu pleno exercício, reconhecendo que a sua existência é prévia e anterior a toda a lei positivada. Por isso, segundo este autor, a liberdade religiosa é o princípio primário definidor do papel do Estado. Ela possui uma dupla dimensão, que se efetiva interna e externamente, internamente permitindo que cada um faça suas escolhas, externamente assegurando acomodar as condutas aos imperativos de suas crenças, excluindo qualquer ingerência por parte do Estado ou de terceiros. Em relação à eficácia e limites da liberdade religiosa, convém trazer à baila as lições da Dargão, que sustenta que os limites da liberdade religiosa acompanham a ponderação de bens jurídicos constitucionais com outras liberdades também constitucionalmente protegidas. E aí vamos destacar como exemplo a Espanha, que subordina a liberdade religiosa ao conceito de ordem pública. Maiores elementos surgiram com a Lei Orgânica da Liberdade Religiosa, que acrescentou como limite não violar direitos alheios, a segurança, a saúde e a moralidade pública. Já o doutrinador Ingo Sartre, quando fala da Constituição Federal Brasileira, destaca que a Constituição não prevê qualquer restrição explícita à liberdade religiosa, que não pode ser suspensa sequer no estado de defesa e mesmo no estado de sítio, o que é coerente com a íntima proximidade que o fenômeno religioso guarda com a dignidade da pessoa humana. Mas consigna o autor que, a ausência de previsão expressa e diante da colisão de direitos, é possível restringir a liberdade religiosa em face de direitos de terceiros e de outros bens jurídicos tutelados, como o direito à vida ou à saúde pública, sempre atentando para que esta restrição obedeça a determinados critérios constitucionais expressos e implícitos sobre a matriz da proporcionalidade e da proteção do núcleo essencial. Já Ramírez destaca que a existência de certos limites à liberdade religiosa deve ocorrer apenas na dimensão da exteriorização positiva do direito. Nada se aplica à liberdade interna da pessoa, que continua plena e restrita, assim como a chamada dimensão negativa da liberdade externa, que impede a possibilidade de obrigar o titular do direito a realizar declarações religiosas.
Portanto, a questão dos limites estão circunscritos tão somente à liberdade religiosa exteriorizada positivamente. Em relação à liberdade religiosa no Brasil, nós temos aí o artigo 5º que fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Temos também o artigo 19, que fala sobre a liberdade religiosa, o artigo 210, que fala sobre o ensino religioso de matéria facultativa, e aqui nos interessa, que constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas e de ensino fundamental, e temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regula o ensino religioso, e vou chamar a atenção aí para o parágrafo 1º, que diz que os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. E o parágrafo 2º, os sistemas de ensino virão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Temos também o artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé, que também fala do ensino religioso de matrícula facultativa. É importante destacar que a liberdade religiosa, a legislação vigente no Brasil suscita várias dúvidas. A primeira delas é em relação ao conceito adotado de ensino religioso pelo Estado laico. E há uma intromissão legislativa do Estado no sentido de estipular os conteúdos do ensino religioso, o que leva a concluir pela violação ao princípio da liberdade religiosa. O Estado não pode transformar o ensino religioso num eixo pedagógico de caráter histórico, filosófico ou sociológico. O ensino da religião é mais do que isso e compreende também manifestações e expressões de fé, que jamais poderão ser estipuladas pelo Estado laico ou pelas organizações da sociedade civil que possuem interesses divergentes. É o que prevê o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E, nesse sentido, convém destacar a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, que suscitou a inconstitucionalidade do artigo 33, caput, parágrafos 1º e 2º da Lei 9394 e do artigo 11, parágrafo 1º do acordo firmado entre Brasil e Santa Sé, sob o argumento de que o ensino religioso não pode estar vinculado a nenhuma religião e a disciplina deve estar voltada à história e à doutrina das várias religiões e ser ministrada sob os preceitos laicos. Importante, temos aí o voto de 2 ministros, que não vamos nos deter, mas apenas destacar que a ação foi julgada improcedente. Então, permitir o ensino confessional nas escolas públicas é efetivamente assegurar o direito subjetivo do aluno ao ensino religioso conforme as suas crenças, ao que prevê a Constituição do Brasil. Em nada viola a condição do Estado laico. Lamentavelmente, o órgão regulador encontra-se omisso em relação aos critérios formais para a efetivação do direito, como o componente curricular alternativo, regime jurídico dos professores e os conteúdos. Conforme anotações articuladas, a liberdade religiosa no sistema de ensino brasileiro deve assegurar a matrícula facultativa, o respeito à diversidade de credos e coibir o proselitismo. E aí vamos trazer à baila o modelo espanhol, que apresenta um conjunto de leis, também apresenta um componente curricular alternativo, o que não existe no Brasil, um regime jurídico dos professores também diferenciado, o que não existe no Brasil, e também os conteúdos de ensino religioso que são decididos pelas confissões religiosas, diferente do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases. Sobre as empresas de tendências ou empresas ideológicas, é uma categoria jurídica criada pela primeira vez na Alemanha no início do século passado e, através da República de Weimar, se deu o reconhecimento normativo a todos os entes que tinham um ideal determinado. E sobre esse aspecto, considerando o grande número de instituições confessionais de ensino no Brasil, é possível adotar os conceitos nucleares do referido instituto. Tanto o professor como o aluno, ao firmar contrato com a instituição, já está ciente que é uma instituição que tem um ideário que todos deverão seguir as normativas correlatas, em respeito também aos alunos que elegeram a entidade em razão do ideal.
Neste aspecto, qualquer decisão de caráter religioso não pode ser objeto de avaliação por parte das autoridades públicas. Extremamente interessante este instituto. Ele permite o exercício da titularidade da liberdade religiosa pela pessoa jurídica e a sua eficácia, recomendando que os alunos, professores e funcionários tenham uma conduta de respeito. Então, permite uma harmonização ao marco legislativo e, acima de tudo, a proteção do direito fundamental à liberdade religiosa, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Em relação às considerações finais, é de registrar as contribuições do sistema espanhol, que através da Constituição e das normas sobre liberdade religiosa tem exemplarmente regulado a operacionalização do ensino religioso nas escolas, obedecendo os que possuem e os que não possuem uma determinada crença, há critérios para a oferta do ensino confessional, componentes curriculares alternativos, sempre com o cuidado de evitar qualquer tipo de discriminação, e constantemente estão revisitando esta temática que é extremamente sensível para todos. Nos mesmos termos, corrobora o modelo de empresas de tendências ou ideológicas que aportam elementos doutrinários e jurisprudenciais para a convivência pacífica entre o ideário da empresa e os demais envolvidos, como alunos, professores e pais. Por fim, é de registrar que o Brasil precisa rever o seu escopo legislativo e desafiar os órgãos reguladores, como por exemplo o Ministério da Educação, a fazer diretrizes para assegurar o direito fundamental à liberdade religiosa no ambiente escolar. Não podemos permitir que os alunos sejam obrigados a frequentarem o ensino religioso de uma confissão distinta da sua, ou abandonarem os bancos escolares por falta de atividade alternativa. Todavia, temos que ter um cuidado que o protagonismo do Estado não pode reverter em violação à liberdade religiosa. Por fim, apresento algumas referências bibliográficas. E agradeço a atenção de todos.